Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, hoje nós vamos continuar com os nossos seminários sobre o impacto do Covid no sistema nervoso central. E a ideia hoje é nós discutirmos um pouco mais sobre o efeito do Covid na circulação e como esse efeito tem afetado os índices e a prevalência de AVCs nas populações ao redor do mundo. É patente hoje que o Covid-19 não só causa problemas pulmonares, mas também tem causado problemas de isquemia em vários outros órgãos, né? E no nosso caso, o interesse aqui seria o cérebro, o sistema nervoso central. Então, hoje nós vamos ter a Lênia. Lênia, tudo bem? Tudo bem. Vai apresentar o trabalho para a gente. Então, Lênia, tá tudo pronto? Tudo sim. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lênia, eu sou do Laboratório de Neurofarmacologia, orientada pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier. E hoje eu vou apresentar esses dois trabalhos que têm resultados preliminares sobre a relação entre o AVC e a contaminação por Covid-19. Então, o primeiro trabalho é da revista Cerebrovascular Disease, que é uma revista que publica sobre as doenças de cérebro vascular. Ele tem um índice de 2,9, e a segunda revista é a revista Stroke, que tem um índice de 5,3, e ela publica pesquisas que abrangem a circulação cerebral e doenças... Legal. E doenças relacionadas. Então, o primeiro autor dessa revista é o George Natchez. Ele trabalha nessa linha de pesquisa relacionada com o AVC mesmo, então ele tem essa linha de pesquisa com essa doença, pesquisando todos os fatores que levam a essa doença, fatores hereditários, fatores relacionados com alimentação, todas essas linhas. Então, primeiramente, vamos falar sobre o SARS-CoV-2, que é uma doença de vírus de RNA. Então, ela é envolvida por uma capa de gordura e proteína. E uma proteína principal é a proteína spike, ou proteína S, que é uma espícula glicoproteica, que se liga fortemente à ECA2, que é uma proteína que existe na nossa célula, que então permite que o vírus infecte a célula humana. E essa ECA2 está presente em várias partes do nosso organismo, principalmente no tecido respiratório, tecido cardiovascular, presente no tecido cerebral e entre outros. Não se sabe muito bem onde se encontra fortemente esse tipo de receptor. E também vamos falar um pouco sobre o acidente vascular cerebral. Existem dois tipos, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico é o mais comum e é causado a falta de sangue em uma determinada área e ocorre a obstrução, seja por um trombo, seja por a inflamação da artéria ou por um acúmulo de placas de gordura. O acidente vascular hemorrágico é causado pelo sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Então, aqui está demonstrando na imagem que acontece no isquêmico, ocorre a obstrução, acontecendo a anoxia, e aqui a ruptura do vaso. Dessa forma, existe possíveis mecanismos, porque lembrando que teorias preliminares de como está relacionado o AVC com o COVID.
Então, tem a teoria, primeiramente, do hemorrágico, que o COVID, ligando com o ECA2, permite que o vírus danifique as artérias intracranianas, porque nesse tecido do músculo liso endotelial e a artéria do cérebro tem esses receptores. Então, danifica essas artérias intracranianas e causa rupturas na parede do vaso. Então, essa é uma teoria que causa essas hemorragias no cérebro. E outra teoria é a tempestade, que eles chamam, né, esse termo, de citocinas, que acompanham esse distúrbio e pode causar o AVC hemorrágico. Outra teoria é a transformação hemorrágica secundária do AVC isquêmico, que eu vou falar no próximo tópico, que foi relatado em pacientes com Covid-19. Essa transformação do AVC isquêmico para AVC hemorrágico aconteceu um dano endotelial ou uma coagulopatia, que acompanha, esses dois sintomas são acompanhados do Covid-19. Então, outro mecanismo que acontece para agravar que acontece no AVC associado com o COVID é um estado hipercoagulável. Então, de 25% a 55% dos pacientes hospitalizados com COVID têm evidências de coagulopatia. Então, tem um aumento de 4 vezes do dímero D, que é um marcador de coagulação. Tem um leve prolongamento do tempo de protrombina, de 1 a 3 segundos acima do normal. Tem um trombocitopenia leve e uma diminuição dos níveis de fibrinogênio. Então, isso significa que eles têm um aumento de coágulos no sangue. Então, tem uma teoria de como isso acontece. Tudo é resultado preliminar. Aqui eu vou explicar melhor como a teoria de como isso acontece, começando no pulmão. Então, primeiramente, o vírus encontra, a proteína spike contra o ECA2 e começa a replicação viral dentro da célula. Então, depois que ela faz toda a sua maquinaria, ocorre a liberação do vírus. E essa liberação do vírus pode causar uma apoptose pró-inflamatória. Essa apoptose pró-inflamatória pode liberar padrões moleculares associados a danos, que é esse DNA-MPS, e pode causar estresse oxidativo. Então, isso gera citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas. Isso leva um feedback pró-inflamatório na célula e no sistema. Esse feedback pró-inflamatório ativa as vias de coagulação, tanto intrínseca, tanto extrínseca. Então, essa ativação da coagulação começa a formar trombos, começando aqui no pulmão. Então, tem esse problema de coagulação, formando os trombos, que pode entrar na circulação. E outra forma do mecanismo para a ocorrência do AVC é a vasculite, que é a inflamação do vaso. Então, a ECA2 tem muito no endotélio vascular, onde pode causar infecção e causa resposta inflamatória. Além da resposta inflamatória, pode causar uma resposta imunológica sistêmica. E no caso do COVID, várias citocinas, incluindo a ILB, a LID1 e a IFN e a IP10, MCP1, foram encontradas elevadas. Então, aqui é um esquema que mostra o vaso normal e o vaso inflamado, que pode causar o entupimento do vaso, causando o AVC.
Então, aqui são alguns dados que eles usaram para os resultados, mostrando a incidência do COVID e AVC. Então, foram hospitalizados pacientes com COVID e AVC em 28 locais de 18 países. Lembrando que foram escolhidos pacientes que tiveram um AVC depois que foram diagnosticados com COVID. Então, foram 174 pacientes com COVID e AVC num período de 27 de janeiro de 2020 e 19 de maio de 2020, com a idade média de 71,2 anos. E obtidos no banco de dados foram pacientes, número de 165, apenas com AVC. Então, o início dos sintomas foi sintomas médios de aparecimento do COVID e o início dos sintomas do AVC foi de 7 dias. Os sintomas prevalentes foi febre, 55,2%, tosse, 53,5% e dispneia, 43,7%. Os principais sintomas observados do AVC foram motores, 67,8%, disartria, 46% e sensoriais, 42%. Aqui nesse gráfico, eles relacionaram os pacientes com COVID e AVC e os pacientes que só tiveram AVC. Nesse primeiro gráfico de cima, eles utilizaram um score que analisa a gravidade de um AVC. Então, de 0, menos grave, 6, mais grave. Então, analisando aqui, eles observaram dos pacientes que tiveram mais grave, eles observaram que os pacientes que tiveram COVID e AVC, o COVID agravou o estado desse AVC. Então, olhando nessa faixa preta. Então, o COVID agravou esse estado. Aqui, esse score também, o NIHSS, também é um score que analisa a gravidade do AVC, que, de modo geral, também conclui que o COVID e com um AVC agrava o AVC. Então, dessa forma, com as análises preliminares, sugere que AVCs associados à COVID-19 são mais graves, com pior resultado funcional e mortalidade mais alta do que os acidentes isquêmicos que não estão relacionados com o COVID-19. Obrigada. Lênia, muito obrigado pela apresentação. Muito interessante esse assunto. Lênia, o que você achou dos artigos, Lênia? O que você tem achado sobre o impacto do COVID no sistema nervoso central e principalmente no aumento de prevalência de AVC? Eu achei muito interessante. Eu não imaginava que teria alguma relação. Eu não tinha escutado que formava esses trombos, né? Que teria como ter um AVC, né? Ter esse efeito, né? Mas como a gente viu, tem um número significativo de casos que tiveram, né? Mesmo sendo um estudo preliminar, pode ter realmente uma relação. Precisa realmente de muito mais estudo, mas eu acho que se fizer um estudo mais profundo, vai realmente dar alguma coisa, né? Achei muito interessante. O que a gente tem hoje é um quadro bem grande de subnotificação, tanto dos casos de Covid, né? Porque a gente acaba só pegando os casos que têm sintomas leves, moderado e grave. Pessoas assintomáticas a gente não consegue diagnosticar, então a gente não está contando essas pessoas. E em relação à mortalidade, nós vemos um aumento grande de pessoas que têm
morrido por isquemia cerebral, né, AVC, pessoas que têm morrido com ataque cardíaco, e não é relacionado, não é relatado que essa pessoa teve o AVC. Mas hoje a gente consegue notar pelos dados do SUS que há um aumento dos casos de mortalidade, né, em várias doenças que não estão associadas ao Covid. Então você tem 200 mil mortos por Covid, mas em todas as outras faixas, né, de outras doenças, principalmente cardiovasculares, houve um aumento. Né? E eu acredito que nos próximos 2-3 anos, esses inquéritos epidemiológicos, né, que vão fazer um levantamento com fontes lá do DataSUS, vão mostrar que as mortes por Covid chegaram a 250, talvez 300 mil pessoas, mas aí você vai ter um número ainda maior de pessoas que morreram com AVC, que morreram com ataque cardíaco, que pode estar associado também à infecção do Covid, né? E o vírus pode causar algum tipo de lesão em outros órgãos, na vasculatura, né? E acabar agravando problemas também já pré-existentes. Bruno, você tem uma pergunta? Na verdade, é mais uma consideração, porque sobre esses distúrbios vasculares, eu vi alguns estudos e inclusive vi de acontecer com parentes, alterações vasculares, melhor dizendo, alterações de coagulação que, de certa forma, podem até ser um pouco contraditório com o que a gente viu nos artigos, né? Que é, por exemplo, o aparecimento de um estado, provavelmente uma trombocitopenia por consumo, né? Igual ele no artigo ele fala sobre coagulação vascular intradisseminada, mas tem outros pacientes relatando púrpura trombocitopênica, possivelmente por conta de consumo das plaquetas, né? Mas isso pegou minha atenção, porque é muito diferente do que eu estaria imaginando, né? Por exemplo, a gente imagina esse estado de hipercoagulação e, ao mesmo tempo, você tendo uma diminuição da quantidade de plaquetas em vários pacientes. Muita gente dando também alteração vascular relacionada com vasculite, igual o artigo falou, e aí, às vezes, tendo hemorragias e tendo óbitos por conta disso. Eu acho que a gente ainda tem que tentar determinar se existe tipo, um momento onde essa deficiência de coagulação se estabelece e se antes disso tem um aumento Você entendeu a pergunta? Eu acho que sim. Uma vez no laboratório, nós tivemos uns dados também bem interessantes que pareciam contraditórios. E aí, quando nós começamos a investigar um pouco mais, nós descobrimos a raiz da contradição. Então, nós fizemos um modelo de neuroinflamação nos animais. Então, nós aplicamos o LPS, certo? Que é um lipopolissacarídeo de bactérias, nos animais, e aí você vê uma inflamação sistêmica nesses animais, certo? E em doses mais altas, essa inflamação também se estende para o cérebro. O que era interessante? Depois que a gente aplicava o LPS, poucas horas depois, quando a gente ia estudar o sangue desses animais, a gente viu uma diminuição dos leucócitos. O que à primeira vista parece contraditório, não é? Porque todo mundo espera, tem infecção, vai aumentar os leucócitos, certo? Só que isso acontece numa janela longa de horas, dias. Num primeiro momento, quando você tem uma inflamação muito vigorosa, o que acontece é o rolamento e adesão dos leucócitos às paredes dos vasos, principalmente dos órgãos que estão afetados. E se eles estão agora rolando e aderidos a esses vasos, eles não podem estar no sangue que você está analisando. Então é por isso que quando a gente olhou, estava reduzido. Como se eles tivessem sido consumidos, né, pelo processo inflamatório. Exato. Então você poderia ter mais ou menos essa mesma visão. Então, por exemplo, se você tiver um processo de hipercoagulação de uma maneira muito repentina, você pode até consumir essas plaquetas e não dá tempo de fabricar mais.
e aí você consome num estágio, né? E num outro estágio ela acaba faltando. É por isso que analisar a doença ao longo do tempo é importante, porque aí você vai entendendo passo a passo de cada uma das fases, né, da doença. Então, eu tive esse resultado uma vez no laboratório e foi muito educativo, porque para resolver essa encrenca, né, a gente teve que pensar muito em por que aquele resultado estava tão diferente do que a gente esperava. Gustavo, você tem alguma questão? Não, era mais uma colocação mesmo, eu achei bastante interessante os artigos. É algo que quando a gente pesquisa na literatura, realmente a gente acha ainda pouca informação sobre qual mecanismo realmente está envolvido. Eu andei pesquisando alguns artigos para ver se tinha algo falando mesmo sobre o mecanismo que acontece de ação envolvido no processo de isquemia causado pelo Covid, mas é algo muito novo realmente. Mas é bastante interessante, né? Porque a gente vê mais uma consequência do que esse vírus pode trazer. No início da pandemia, quando começou a aparecer esses casos de isquemia cerebral, eu trabalhei com duas hipóteses iniciais com alguns colegas, né? A minha hipótese inicial, que era a hipótese mais plausível, era de que o vírus estaria infectando diretamente o endotélio vascular, certo? Então, ele estaria causando lesões nas células que revestem os vasos sanguíneos, né? E uma vez lesando essas células, o que você teria é a exposição da parede do vaso, daqueles fatores de von Willebrand, e com isso você levaria a um aumento, né, de produção de coágulos. Então, aí você poderia até caracterizar essa hipercoagulação no sistema, certo? Então, isso seria uma hipótese mais óbvia. Mas o que é interessante? Essa hipótese mais óbvia, quando nós começamos a discutir, o que eu cheguei à conclusão dela, né, depois de algumas discussões, é que ela faltava uma coisa ainda estava errada nela. Ela estava falha em um ponto. Porque nos pacientes com Covid, você observa uma inflamação muito rápida, certo? E que acaba levando ao sistema a entrar em choque, né? Você tem o que eles chamam de tempestade de citocinas, né? Que levava a uma hiperinflamação no sistema como um todo. E aí, se você parar para pensar, a infecção das células endoteliais do sistema respiratório e mesmo dos vasos não iria levar a esse processo de hiperinflamação. E se ela estivesse caindo na circulação, muito provavelmente ela estaria afetando talvez o pulmão, né, mas também o coração, né, talvez os rins, e a gente não estava vendo esses resultados tão fortemente. E aí eu trabalhei com uma outra hipótese, que eu achei que era uma hipótese mais elegante, que seria o Covid estaria, talvez, infectando os mastócitos. E aí, por que eu achei essa hipótese elegante? Porque se ele afetasse os mastócitos, tanto do pulmão quanto do intestino, o mastócito é uma célula do sistema imune, certo? Responsável por respostas de alergia. Sempre que eles são ativados, você tem aquelas respostas de, por exemplo, pacientes asmáticos, né, uma resposta inflamatória muito contundente. Então, a minha hipótese era que talvez o vírus, o coronavírus, ele teria um tropismo por esses mastócitos, que estariam, né, ao ser infectados, degranulando, liberando uma série de citocinas muito rapidamente, né, morrendo e levando a um processo inflamatório muito rápido, parecido com o que nós temos em crises de anafilaxia, né, ou crises asmáticas, certo? E aí onde entra a coagulação nessa hipótese que eu trabalhei? Entra na célula que produz heparina. Um mastócito é uma célula que produz heparina tanto no pulmão quanto no
intestino. E a heparina é um anticoagulante natural, né? Então, essa hipótese do mastócito era interessante, que ela colocava em xeque 2 sintomas, tanto a hiperinflamação quanto a hipercoagulação. E se vocês depois pararem para pensar, tem um sintoma em crianças, onde você vê várias petequias nas crianças, né, que pegam Covid, que parece muito um quadro de mastocitose. Depois vocês entrem na internet e colocam uma figura assim, mastocitose, para ver. Parece muito com sintomas que o Covid tem em crianças, né? Então, eu achei que poderia também ser isso, né? Então, seriam essas 2 hipóteses. Ou o impacto dele, né, no vaso, ou o impacto dele no mastócito. O que eu posso dizer hoje para vocês é que, com base nos dados da literatura, nós temos informações sobre infecção em neurônios, astrócitos, nós temos informações em células endoteliais, né? Mas nos mastócitos nós ainda não temos essas informações, né? E eles expressam o receptor ECA2. Então acho que é uma hipótese interessante, né? E, obviamente, o tratamento para isso, que é similar de pessoas que têm uma crise de asma muito forte, né, que acabam chegando numa UTI, é feito com dexametasona. É feito com... é um tratamento que ele é feito com um anti-inflamatório esteroidal. E a gente sabe hoje que dexametasona é um dos tratamentos que funciona muito bem nas UTIs do país, né? Mas a gente ainda não tem essas informações. Posteriormente, eu vi que alguns pesquisadores tiveram a mesma ideia que eu tive à época, publicaram um trabalho só com essas hipóteses, e eu acho que é válido. Eu acho que a gente conseguiu chegar mais ou menos à mesma conclusão, né? Mas são pesquisadores que trabalham com mastócito, com pulmão, então, né, eles são mais bem embasados, né? A questão é que uma vez que o coágulo ele é gerado no sangue, aonde ele chegar no nosso tecido, ele vai causar um problema. E se chegar no sistema nervoso central, vai causar um AVC, que causa danos muito abrangentes.